Pessoal, exercício 1 aí do estudo dirigido, encontrar os pontos críticos e os intervalos onde as funções são crescentes e decrescentes. Ou seja, são contas que a gente vai fazer com a derivada dessa função, né? Então vamos lá. Primeiro, para determinar o ponto crítico, duas coisas são necessárias. Verificar onde a derivada não existe e verificar onde a derivada é igual a zero. Então esses são os pontos críticos. São os pontos do domínio da função, né, nos quais a derivada não existe ou a derivada é igual a zero. Então, para isso, a gente precisa derivar a função. Então, aqui, como aqui é uma fração e embaixo não tem variável, é só derivar a parte de cima. Então, é só descer o 4, então vai ficar menos 4x ao cubo sobre 2. Subtrai 1 aqui em cima, né? E aqui é a mesma coisa, desce o 3 multiplicando, 3 vezes 2 é 6, né? 3 vezes 2 é 6. Subtrai 1 lá em cima, que é 3 menos 1, 2. Simplifica aqui, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3. Então, a gente tem isso aí, ó, menos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Beleza. Uma vez que a gente calculou a derivada aí a gente vai verificar aqui a questão do ponto crítico. Primeiro, né, existe algum valor de x para o qual a derivada não existe? Não. Por quê? Porque a função polinomial, como é esta aqui, ela existe para qualquer valor de x. Então, isso não vai gerar nenhum ponto crítico. Vamos pegar a derivada agora e igualar a zero, que é essa segunda análise aqui. Ó. Quando eu igualo a zero, dá para colocar em evidência 2x ao quadrado. Né? Então, ó, menos 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado dá menos x. 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá 1. Aqui é uma multiplicação. Quando uma multiplicação de dois termos é igual a zero, quer dizer que pelo menos um deles é igual a zero. Então, pego 2x ao quadrado igual a zero. Pego menos x mais 1 igual a zero. Aqui, ó, esse 2 passa para lá dividindo, fica 0 dividido por 2 dá 0. Raiz de 0 é 0, quer dizer x igual a 0 é o primeiro ponto crítico. Segundo ponto crítico, pega o menos x, passa para cá, fica x igual a 1. Então, nós temos dois pontos críticos, certo? Para verificar onde a função é crescente e onde ela é decrescente, a gente faz o estudo de sinal da primeira derivada. Então, a gente coloca uma reta, marquei aqui os pontos 0 e 1, que são os pontos críticos, e vou fazer uma análise de sinal. Então, por exemplo, pega um valor menor do que zero, por exemplo, menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui no lugar do x, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 2 vai ficar 2. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 2 mais 2 é 4. Então, está dando um resultado positivo. E assim por diante. Ó, pega um valor entre 0 e 1, substitui no lugar do x, vai dar positivo. Pega um valor maior do que 1, substitui no lugar do x, vai dar negativo. Né? E aí, onde a derivada é positiva, a função é crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente aí. Beleza? Ou seja, então a função é crescente até chegar no 1. Então a gente coloca aqui, ó, de menos infinito até 1, sempre usando a ideia de fechado. Né? E ela é decrescente do 1 para frente. Então de 1 para mais infinito ela é decrescente. O exercício não perguntou, mas se tivesse pedindo os extremos, a gente ia falar que no ponto x igual a 0 não tem um extremo, porque ela cresce e continua crescendo. E no x igual a 1, como cresceu para depois diminuir, então tem-se um ponto máximo aqui no ponto x igual a 1. Beleza? Letra B. Calcular a derivada, então a gente tem que usar a regra da divisão. Deriva o de cima, que é 3, repete o de baixo, menos. Deriva o de baixo, que é 1, repete o de cima, sobre a parte de baixo ao quadrado. Multiplica 3 vezes x. 3x, 3 vezes 2 é 6. Menos 1 vezes 3 é menos 3x. Cancela 3x com menos 3x, sobra 6 sobre x mais 2 ao quadrado. Certo? Tá. Pontos críticos. A não existência da derivada. O único problema que essa função apresenta é que x mais 2, que está no denominador, não pode ser zero. Mas ele já não podia ser zero. Então, não tem nenhuma nova restrição. Então, quer dizer que isso aqui não gera ponto crítico. Derivada dá zero. A derivada é uma fração. E a fração só dá zero se a parte de cima for zero. Mas a parte de cima não pode ser zero, porque ela é igual a 6. Ó. Então, isso aqui também não gera ponto crítico. Ou seja, não existe ponto crítico para essa função. Analisar onde ela é crescente ou decrescente. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui a minha reta e colocar um ponto aberto no menos 2. Por quê?
Porque se eu observar a função, que é essa original aqui, ó, o x mais 2 que está no denominador não pode dar zero, ou seja, o x não pode ser menos 2. O menos 2 não pertence ao domínio, porque se eu colocar menos 2 aqui em cima, ó, menos 2 mais 2 dá zero no denominador. Então eu tenho que colocar essa bolinha aberta aqui. Ó. Não vai ter mais nenhum ponto, porque não foram encontrados pontos críticos. Né? Se tivesse ponto crítico, eu colocaria aqui. E aí eu vou observar o seguinte, ó, a derivada para fazer a análise de sinal, aqui embaixo eu tenho x mais 2 elevado ao quadrado, ou seja, é sempre positivo. Aqui em cima eu tenho 6, que é sempre positivo. Positivo com positivo dá sempre positivo, ou seja, tanto antes do menos 2 quanto depois do 2 é positivo, então quer dizer que a função é crescente. Então eu falo que ela é crescente de menos infinito até menos 2, só que é aberto no menos 2, ó. E de menos 2 para frente, então aberto no menos 2 até o mais infinito. Então eu tenho que colocar essa questão aqui, essa restrição do menos 2, porque ele é um ponto que não pertence ao domínio aí. Né? Se fosse para trabalhar a ideia de extremo nesse exercício, a gente ia falar que não existe extremos, né? E eu não precisava nem dessa análise, só o fato de não ter ponto crítico já indica que não tem extremos na função aí.